Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula Por que a Justiça é Lenta. Eu separei 4 pontos que são os principais que justificam o porquê que a nossa justiça é tão demorada, por que demora tanto para ter uma sentença, por que grandes corruptos estão soltos, por que homicidas ficam soltos. Então, claro que o problema é complexo, o problema não é tão simples, mas eu selecionei os 4 principais pontos para explicar para vocês, para que haja uma compreensão do porquê que a nossa justiça é tão demorada. Quais são esses 4 pontos? O primeiro ponto é a existência de 4 instâncias processuais, ou seja, 4 degraus de julgamento. O segundo ponto é o excesso de recursos. O terceiro ponto é a prescrição. E o quarto ponto é o foro privilegiado, que a linguagem jurídica chama foro por prerrogativa de função. Então vamos começar com o primeiro ponto, que é as 4 instâncias processuais. Bem, no Brasil, nós temos 4 degraus de julgamento. Cada degrau é chamado de instância. O primeiro degrau, a primeira instância, quem faz o primeiro julgamento é o juiz de primeiro grau, é o juiz da causa. Quando ele profere uma decisão, essa decisão pode ter um recurso e pode subir para a segunda instância. A segunda instância são basicamente tribunais de justiça e os tribunais regionais federais. A terceira instância, que é o terceiro degrau de julgamento, é o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. A quarta e última instância é o STF, que é o Supremo Tribunal Federal. Só lembrando, pessoal, que os exemplos que eu vou trazer para vocês e o enfoque que eu vou dar para essa aula é na área criminal, é na justiça que trabalha com as questões criminais, tá? Porque a minha área de atuação, mais de 20 anos, foi na área criminal. Então, essa aula está focada para essa área. É claro que esses 4 pontos, esses problemas, se aplicam muitas vezes também à justiça do trabalho, à justiça civil, mas sempre o enfoque que eu vou dar é na área criminal. Então, voltando aqui para as 4 instâncias. O Brasil é o único país no mundo que tem 4 instâncias. Só no Brasil que tem 4 instâncias. Nos demais países, principalmente os desenvolvidos, geralmente eles têm apenas 2 instâncias, o juiz que julga a causa e o tribunal que vai fazer uma revisão da causa, e a Suprema Corte. Só que a Suprema Corte, ela nesses países, principalmente nos Estados Unidos, ela não vai se debruçar sobre qualquer caso. Então, nos Estados Unidos, não é qualquer caso, qualquer briga de vizinho, qualquer crime de homicídio, por mais grave que seja um crime de homicídio, um assassinato, não justificaria chegar na Suprema Corte de um país. Mas aqui no nosso país, qualquer causa pode chegar no Supremo. E por que isso acontece? Isso acontece basicamente por conta da nossa Constituição. A nossa Constituição, ela veio de um período pós-ditatorial, onde os direitos e garantias fundamentais não eram respeitados, as liberdades não eram plenamente exercidas. Então, a impressão é que dá que os constituintes, eles quiseram trazer uma Constituição completamente livre, com muitos direitos, tem mais direitos do que deveres, na verdade, e fala sobre tudo. Então, a Constituição fala sobre normas de direito tributário, de direito do trabalho, de processo penal, coisas que não precisariam estar no texto constitucional. E por conta disso, como tudo está inserido na Constituição e como a Suprema Corte, o STF, só cuida de questões constitucionais, porque o Supremo é o guardião da Constituição, ele é o intérprete da Constituição. Tudo acaba chegando no Supremo. Então, por isso que a existência dessas 4 instâncias processuais e a existência de uma Constituição tão ampla, onde diversos assuntos estão previstos nela, faz com que questões banais, questões simples, questões de homicídio cheguem ao Supremo. E isso faz com que demore muito mais, porque o Supremo são apenas 11 ministros. Como que 11 ministros vão dar conta de milhares e milhares de processos do Brasil inteiro? Só para vocês terem uma ideia, uma comparação entre a Suprema Corte Americana e o nosso STF. A Suprema Corte Americana, por ano, ela julga aproximadamente 100 casos, tá? Ela tem 100 casos para serem julgados por ano. Sabe quantos casos tem aqui no nosso Supremo? Também são 100 casos, só que são 100 mil casos. Então, como que o nosso Supremo, com apenas 11 ministros, vai dar conta de 100 mil casos? Não dá conta, evidentemente que não dá conta. É por isso que os processos demoram demais e demora muito quando chega no Supremo até ter uma decisão. Para ilustrar bem essa questão, eu selecionei aqui 4 exemplos para vocês verem que questões simples, que nem deveriam chegar no Supremo, chegam no Supremo. Em 2014, chegou um crime de roubo no Supremo. Primeiro, eu já acho que crimes comuns de roubo, homicídio, estelionato
nem deveriam chegar no Supremo. Qual que é a relação com questões constitucionais? O direito à vida está na Constituição, o direito à propriedade está na Constituição. Sim, está todos os direitos possíveis e inimagináveis estão na Constituição. Mas enfim, essa é a minha opinião. Chegou um crime de roubo no Supremo em 2014. Sabe qual era o roubo? Foram roubadas 2 galinhas. Isso mesmo, 2 galinhas foram roubadas. Essa questão chegou no Supremo. E chegando no Supremo, o ministro relator acabou extinguindo esse feito, enfim. Então é só para vocês verem por que demora tanto a nossa justiça. Porque essas 4 instâncias, que são legais, está previsto em lei, está previsto na Constituição, fazem que os processos subam para uma instância, para a segunda, para a terceira, e demora tanto assim. Como eu falei de casos de homicídio, que na minha opinião não deveria chegar no Supremo, eu posso trazer 2 exemplos também. O caso do goleiro Bruno. Em 2013, o goleiro Bruno foi condenado a mais de 20 anos. Vocês lembram esse caso, né? Ele foi condenado por ter mandado matarem a ex-namorada dele, né? A mãe do filho dele. Então, em 2013, ele foi condenado a mais de 20 anos. E em 2017, o Supremo concedeu a liberdade para o goleiro Bruno. Ele estava condenado, não tinha ainda transitado em julgado a condenação, né? O que é isso, pessoal? O que é trânsito em julgado? A gente fala trânsito em julgado quando não cabe mais recurso, ou seja, a última instância já se manifestou, não tem mais como as partes recorrerem. O caso do goleiro Bruno ainda não transitou em julgado, há a possibilidade de interpor recursos, né? Porque outro ponto é o excesso de recursos, que a gente vai falar sobre isso. Então, como o processo estava demorando, por conta do excesso de recursos, por conta de várias brechas na lei, o STF entendeu que, como estava demorando muito o processo contra o coitadinho do goleiro Bruno, ele foi solto. Enfim, mais um exemplo de homicídio. Vocês lembram do caso do Pimenta Neves, aquele jornalista que matou a namorada dele? O Pimenta Neves foi preso apenas 10 anos depois do crime cometido. 10 anos depois. E em 2001, ele foi solto pelo STF. Então, o que a gente percebe que, além das instâncias demorarem muito, atrasarem muito o processo, nós vemos que os integrantes do STF, a maioria deles, tem um posicionamento mais garantista. O que é isso, garantista? Eles veem mais a visão do réu. Eles acham que entre os direitos da sociedade, os direitos da vítima em ver a justiça se aplicar, eles veem mais os direitos do réu e, por muitas vezes, adotam uma posição mais favorável ao réu pela soltura, pela absolvição e pela anulação. Um outro caso, gente, olha isso, gente. Em 2017, sabe que causa que chegou no Supremo? O Supremo decidiu quem ia ser o campeão brasileiro de futebol do ano de 87. Essa questão chegou no Supremo e o Supremo fez uma sessão e votou sobre isso. E o Supremo entendeu que o campeão brasileiro de futebol de 87 seria o esporte. Tem cabimento isso, gente? Chegar à questão de futebol. Então, a existência de 4 instâncias atrasa demais os processos e é um dos pontos que justifica o porquê que a justiça é lenta.